Hoje, dia é 5 de 2 de 2021, sexta-feira, tempo muito bonito hoje. Muito tempo não saiu o sol. Aproximadamente ou mais de 20 dias. Mais de 20 dias não saía sol como está hoje. Pleno sol. E o que eu estava falando ontem era do meu tempo que ingressei no Ryukai, que é religião ou é uma sociedade de cultuar os antepassados, né? Exclusivo de cultuar os antepassados, com a oração de Buda, que é Nam-myoho Renge-kyo. É isso daí. E estive contando também do tempo que eu ingressei, o que eu estava sentindo, e não mostrava para ninguém o que eu planejava por causa de desgosto, já não entendia mais nada. Logo depois que casei já começou, e assim passava-se 5 anos já, né? Aí eu planejava, não entendia mais nada, por que acontecia tudo isso. Comecei a sentir vida insignificante. E eu já contei que eu comprei até gasolina e aprontar uma. Eu estava tão certa disso, sabe? Como eu já contei que eu não conseguia mais viver, eu não queria morrer assim, vista assim, para depois todo mundo ajustar a mão e chorar, vendo cadáver, e chorando de mentira, né? Cobrindo tudo de mentira. Uma mulher fraca que não soube viver, é uma mulher covarde, é desse jeito que ia ser vista, né? Então eu resolvi, ninguém vai ver, não vai ter corpo para ajustar mão e chorar de mentira. Pensei assim, sabe? Então eu queria me acabar com 2 meus filhos. E comprei gasolina e estava guardado lá no fundo, lá no casinha do fundo, que ficava uma despensa pequena. Guardei lá e fiquei esperando o momento. Nisso, como que nada estivesse acontecendo, e eu na área sentada, aí a moça que eu falei que sempre passava lá, né, na frente, bonitona, sempre com bolsa preta, imaginando o que será que essa moça anda vendendo, será que é joia? O que será que ela anda vendendo? Eu já falei que essa moça era hóspede da casa vizinha, da mesma rua, na mesma direção, né? Assim, deixando 2 casas na outra, que eu aprendi a tricô lá. Mas essa senhora aqui, Dona Emília, é tia dessa moça. Mas a tia dela mesmo tinha mudado para outra cidade, e a outra família japonesa estava residindo lá. Então, nessa casa que estava vindo essa moça, lá de Açaí, e ofereceu, ensinou como é que reza, e eu topei na hora, como que
fosse tão natural. Claro, rezar para antepassado, eu acho que é tão comum, mas não pensei que era para nada. A gente não sabe como é que é antepassado, se antepassado entende, não entende, mas o que tem que não entenda? A gente não tem mais nada para fazer para a gente que já foi embora, né? Não tem mais nada para fazer. Adianta fazer a doce e colocar no altar? A gente sabe, aliás, a gente sabe que nem come nem nada, né? E se esse daí, será que é percebido por eles? Também nem sabe, né? Ninguém sabe. Mas japonês costuma colocar comida no altar, né? Água, comida, e ajusta a mão aí, né? Minha mãe mesmo fazia. Minha mãe, não sei, só por sentimento de carinho aos pais que já foram, né? Irmão, filho. E minha mãe tinha costume de, qualquer dia de falecimento das pessoas da família, né? Ela fazia doce ou manju e colocava no altar. Colocava senko, fazia tim-tim-tim com sino, né? E ajustava a mão e era isso daí. Quando vê isso, papai falava, para que fazer isso? Para que fazer doce e colocar aí? Cata cocô de cavalo e coloca no altar. E eles nem percebem. Papai falava desse jeito. E todo mundo dando risada, né? E eu não sei qual que é certo, né? E assim, passando, aí nesse dia eu topei participar na reza, sabe? Que diz que é em casa, não precisa ir em lugar nenhum, não precisa grande quantidade de mensalidade, nem nada, não compromete nada. É coisa mais fácil, é comigo. Pensei, aceitei. Desde daí a moça trouxe altarzinho, o livro de oração, né? E ensinou como é que é para rezar. Certo? Faço do jeito que ela quiser. Do jeito que ela pedir, quer dizer, do jeito que ela falar, quer dizer, né? Aí comecei. Simplesmente comecei, não pensei em nada, né? Mas se é para rezar para quem já foi, para mim quem foi, era dois irmãozinhos, irmãzinha, irmãozinho, e meu avô, minha avó, que era mais próximo, meu mais próximo, né? E os avós do parte da mãe, né? Mas já não sabia de nada se eles entendiam ou não, né? Podia ser que morreu, dissipou, acabou. Não tem mais nada, nem pensamento, nem sentimento, nem nada. Pode ser que isso daí. O que podia ter mais? Eu pensei, mas meu sentimento para meu irmãozinho e irmãzinha, eu pensei, e para minha avó que foi embora, meus avós que foram embora, o meu sentimento que eu vou, com o meu sentimento que eu vou rezar para eles. Não interessa se eles entendem ou não entendem, não tem importância. Vou fazer o que a moça falou. Coisa mais certa, coisa fácil, nossa, é ótimo. Pensei, comecei, né? Por outro lado, que eu carregava esse tenebroso pensamento, ninguém sabe, não falo para ninguém, né? Estava assim. Aí reza um dia, reza 2 dias, reza uma semana, e vai indo. Comecei a perceber. Desde uma semana já comecei a perceber. Nossa, é verdade, tem que rezar mesmo. Começou a clarear assim a mente, né? Lembrar de várias coisas.
E a moça falou, nosso ensinamento, o que exige é tal de mitibiki. Mitibiki não é obrigatório, mas se fizer, vale para você, ela falou, né? Para você despertar as coisas, né? Despertar o mundo espiritual, faça mitibiki. Mitibiki é convidar as pessoas da família, ou conhecido, amigo, né? Ou qualquer pessoa, convidar assim como ela convidou eu, sabe? Era isso que era para fazer. Tudo bem, nossa, que coisa boa. Eu convido todo mundo, é coisa mais fácil, pensei. Topei. Tudo bem. Primeiro de tudo, eu vou lá na casa do meu pai, né? Acho que ele já desde que passou uma semana só. Na semana que eu ingressei, eu fui no papai e para Marialva, sabe? Daí papai falou, até ficou bravo. O que você está inventando agora? Primeiro eu fui na Marialva. Marialva também não foi bem recebida lá, sabe? Mas fiquei sábado, no domingo vim para casa do papai. E falei isso daí, sabe? O que você está inventando agora? O quê? Vai rezar para antepassado? Não tem nada que você mexer com antepassado não, viu? Logo você mexer com antepassado, larga a mão disso. E desse jeito que ele falou, sabe? E eu, tudo bem. Quando, primeira vez, até desde primeira vez, mamãe que gostava de ajustar a mão no antepassado, que japonês tem um altarzinho, né? Ela já topou na hora. Não, eu vou rezar sim. Eu queria aprender a rezar mesmo, eu vou rezar sim. E ela topou. Mas papai ficou bravo, sabe? Mas nesse dia só ficou bravo assim, né? Papai não topou, mamãe pode trazer livro de oração, tudo que eu vou rezar. Tá bom, então nisso é como que eu já tivesse convidado uma pessoa, né? De Marialva, nada, ninguém. Contrariou até, sabe? E voltei, passei mais uma semana, e no que voltou eu queria saber mais, pedi livro de explicação dessa reza, né? Livro de explicação, a moça me deu alguns livros, né? E eu fui aprendendo as coisas. E quando passava, todo dia eu rezava, né? Todo dia eu rezava, do jeito que a moça ensinou. Aí na segunda viagem para Sarandi, para Marialva, Marialva já não falou mais nada, né? Aí tornei a falar, mostrando tudo, livro que explica o que é reza, por que foi fundada essa igreja, tudo. Ainda tentando convencer papai, sabe? Daí papai ficou mais bravo ainda, sabe? Diz que eu já falei pra você largar a mão disso, você tá querendo o quê? Ainda trouxe livro para ler, ele deu uma olhada assim, como de sempre, eu já tinha deixado o livro anteriormente, sábado, né? Para ele ver esse livro da nossa reza, né?
tinha deixado. Ele viu você acreditando naquele livro, uma porcaria daquela, uma mulher que escreve, uma mulher ignorante que escreveu daquele jeito, tudo gramática errado, daquele jeito. Você acredita nisso? Eu li, gostei. O que eu li, eu gostei, achei que estava certo, né? O que eu pensei para papai era desse jeito. Falou que tá tudo errado o modo de escrever japonês. Eu já entendi que, nossa, desde aquela época que essa senhora, que praticamente os cunhados, né? Kubo Onshi e Kotani Kimi, né? Kotani Kimi, que divulgou. Kubo Onshi é fundador. Então, deixa eu falar como é que é Heiukai. Heiukai tem uma altarzinha, depois altarzinha escrito em kanji, assim, né? E escrito assim que a gente não sabe como que significa, como que explica, sabe? Está escrito Namutei Sein Hodo Jizense Senzo. Isso daí que está escrito numa madeira, assim, né? E tem um livrozinho de todos os antepassados dessa casa, vamos supor, se fosse da minha casa, vendo os meus avós, irmãozinho, irmãzinha, todos os antepassados, todos os parentadas que já foi, né? Dia e falecimento, nome, tá aí todo um livrinho, todas as páginas, até 30 dias tem todo, quem morreu no dia 15, marca 15, diz 3, né, tem tudo marcado. Então só ver isso dá para saber, minha irmãzinha morreu tal dia, né, o meu irmãozinho tal dia e tal mês, né, dá para saber, sabe? Então folheia todo dia e faz essa oração de Nam-myoho Renge Kyo, né? É desse jeito. Então, e é fundado depois eu digo direitinho, inclusive no meu livro, esse daqui está escrito tudo, sabe? Quem que fundou, como, né? Como. Eu escrevi tudo aqui já, sabe? Nesse livro. Esse livro eu fiz ano passado, escrevi ano passado e no fevereiro eu terminei, né? No fevereiro saiu esse livro, sabe? Foi Sidney, meu filho, que ajudou a fazer, né? Então aqui contém tudo, eu escrevi quem fundou, o que é, né? Assim. Aí eu estou seguindo até hoje, desde 1975, estou seguindo até hoje. É que eu vou levar para sempre, lógico, né? E assim, comecei a rezar, e quando falei para o papai, que disse que era bom convidar seus pais. Primeiro de tudo, eu fui lá, papai não gostou. Então, não é só falar não, mas na segunda vez mas ficou bravo de vir para Sarandi, de Marialva para Sarandi, né? Em Marialva, o tempo estava bom. Passei sábado lá e domingo de manhã vim para Sarandi. Sábado amanheceu, tempo limpo. Vim para Sarandi e
conversei essas coisas com o papai, né? Nisso o papai ficou bravo, 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 bravo. Sabe que na hora já escureceu o céu de nuvem, preto, imediatamente, e trovão, incrível. Para todos, achou que era tudo normal, sabe? Isso daí acontece, né? Todo mundo pensa, mas eu já notei. Vixe, aquele trovão com voz do papai que ficava bravo, né? Era junto, assim. Nisso eu já comecei a sentir mal, sabe? Que não aguentava de pé. Ai, eu já vou deitar, eu não aguento. E eu fui deitar porque aconteceu isso, sabe? Que coisa ruim, meu Deus do céu. Nossa, mas eu não sabia que era por causa de contra do papai que aconteceu isso. Aconteceu isso, pode ser que não tenha nada a ver, né? Então, mas eu senti, de repente, frio, escuro e trovão, aconteceu isso e eu senti, não posso falar nada, né? Aí, senti, mas fui deitar, mas começou, não sei se era tontura, não sei o que é, mas parece que eu caí num... Se tiver inferno, deve ser daquele jeito, né? Me rolou, deitado, mas ele ficou que nem tonto, a cabeça fica que nem tonta, e nossa, começou a virar tudo, e aquele trovão e chuva, e grito do pai e tudo, né? Misturou tudo desse jeito. Uma coisa que eu nem sabia, meu Deus, simplesmente eu convidei papai fez contra desse jeito. Até para a mamãe falou que não precisava rezar. Não tem nada que rezar. Para que mexer com o antepassado? Eu sabia que papai tem ódio dos antepassados por causa do pai dele, de tia nosso, né? Pai dele, que como eu já contei, que ele era pinguço, né? Ele era pinguço que papai comprou toda a vida, até de tia morrer, ele tinha que comprar pinga, tinha que ir comprar pinga na cidade, desde Japão, toda a vida, sabe? Depois de papai ficou, depois que, desde criança isso fala, né? Então ele tinha ódio do antepassado. Mas antepassado não é só de tia dele, pai dele, né? Mas ele já não tinha cabeça para nada, só ódio do papai. Só do ódio do pai dele, que diz que ele passou desse jeito. Ele fala e não tem nada que rezar para eles, não. Para ele, antepassado inteirinho já era, não sei, ódio, sabe? Do pai dele, pai do pai dele, né? Avô, tataravô, sei lá o que, né? Tudo antepassado era ódio que carregava. Meu pai sentia isso e jogou tudo em cima de mim, que não precisava de rezar, mas que não precisava de rezar. E falou isso. Nisso eu já, logo que, né, parou chuva, tudo, eu falei, eu vou embora. Já parou sol, mas estava tempo feio, mas eu vou embora. E eu estava ruim. E duas crianças pequenas ainda, pequena. Mauro tinha 3 anos e outro tinha 1 ano só. 2 meninos pequenos, né? Precisava cuidado de colo. Né? Mas eu falei, eu vou embora. Aí tinha falado que o Dichan de Marialva ia junto, né? Ainda Tagami foi buscar Dichan e depois vamos embora já. E assim, lá pelas 12:30 e pouco, né? 12:30 e pouco, já sei que chegou já de tarde em casa, né? De tardezinho, estava escurecendo. E eu sentindo mal desse jeito, ai, que coisa ruim, mas eu não sei, não
pensei que era por causa de reza nada, né? Por causa de que aconteceu assim, que depois do grito do pai, eu fiquei desse jeito, né? Mas não era para sentir assim. Eu pensei, não era para sentir, mas por que que eu tô desse jeito, né? De repente o tempo mudou, o pai gritou e eu fiquei desse jeito. Mas não podia sentir assim, por causa de reza, por causa de quê? Por causa de grito do papai? O que é? Meu Deus, o que que é? Eu não sabia, mas senti isso daí. Senti isso daí. E eu, corpo e cabeça e tudo começou a pular, jogado no escuro, no meio do nuvem, no meio do não sei o quê. Senti desse jeito, não sei por quê. Aconteceu isso, fui embora. Aí ainda, sentindo mal desse jeito ainda, de antes que vai junto, aí eu tenho que fazer janta para eles, tudo, né? Com esse peso tudo, com esse mal-estar e tudo. Criança pequena, de tchan vai junto, mas já não foi, de tchan vai junto, tem que dar a janta. E foi. Desse jeito, sentindo desse jeito, ainda dei janta para eles, janta para a criançada, aí fui deitar já. Deitei desse jeito, parecia que eu pensei, eu mesmo pensei, acho que é agora que eu vou morrer. Morrer tanto faz, já queria, né? Morrer tanto faz, mas é hoje que eu vou morrer. Ó, se eu dormir agora, acho que eu não vou acordar. Eu não acordo. Fui deitar, dormir. Não falei nada para ninguém, nem para Tagami, nem para Dichan, nem, né? Eu sozinha, sentindo desse jeito. 2 meninos do lado, fui dormir. Dormi que nem pedra. Ainda bem que deu para dormir, né? Eu pensei, acho que eu não acordo mais. Pensando, olhando para os meninos, coitadinhos, tão pequenininhos. Eu acho que não acordo mais, de tão mal que eu estava sentindo. Se eu falasse alguma coisa para Tagami Massa, né? Talvez ia falar, vão no médico, né? Eu sabia que não era caso de médico também, sabe? Não tinha nada mal de dor de cabeça, nem dor de barriga, nem nada, né? Isso que eu estava sentindo, né? Então, dormi assim. Talvez eu não acorde. No dia inteiro passou desse jeito, de noite, naquele estado, fui deitar. No dia seguinte, quando eu abri o olho, não é que já estava desse jeito, que nem hoje assim. Acordei de manhã já, desde cedo, o tempo estava limpinho, porque era inverno também, né? Desde cedo, quando o tempo é bom, bem clarinho, céu azul, né? Desde cedo, né? Era desse jeito. Nossa, que tempo, como que não tivesse acontecido nada. Olhei do lado assim, o Eduardo, o nenezinho, dormindo, tão sossegadinho, né? Não aconteceu nada, nossa, eu pensei, não, talvez seja mentira isso, né? Nessa noite, desse jeito, eu para acordar assim, tudo bem, nossa. Aí eu lembrei, agora eu lembrei naquela hora também. Sabe que eu escutei voz da minha avó? É verdade, eu escutei voz da minha avó, do meu avô. Aí lembrei que, nossa, então eles estavam sabendo do meu pensamento, minha avó falando, o vô falando, sabe? Daquele estado que eu dormi, eu sonhei, talvez sonhei, ou não pode ser realidade, né? No real, né? Só a voz eu ouvi. Não era nem ouvir voz do meu avô, mas não é aquele voz que
anteriormente, muito atrás, eu contei que eu ouvi a voz do meu avô no canto da casa, né? Não é aquela voz brava, não. Era uma voz normal do vô e da avó, falando: nossa, você entendeu nós, né? Nossa, só você entendeu nós, né? Estava entendendo nós, né? Minha avó falando desse jeito. O vô também, repetindo de noite assim, sabe? Diz que eu entendia eles. Ele falou desse jeito. Aí eu pensei, nossa, então quer dizer que o avô sabia do meu pensamento tanto, né? Pergunta que eu fiz, será que eles existem? Será que eles não têm nada? Não? Então, eles deu sinal que nós estamos entendendo tudo. Nós estamos entendendo sim, falando. Até irmãozinho, a irmãzinha como não soltava a voz, continuou não soltando voz, mas senti presença dela e do meu irmãozinho falando, Netia, 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 sabe? Eu que difícil de soltar lágrimas, mas quando falo nisso, enche de lágrimas, sabe? Então eu ouvi a voz do meu irmãozinho, e a minha avó falando, meu avô falando, né? Aí que eu entendi. Nossa, antepassado existe. E ai, que bom que não aconteceu nada de ontem para cá. De ontem pensei que de carro, dentro do carro, pensei que não ia chegar em casa. Chegou, deitou. E o Eduardo que está dormindo sossegado, viro para cá, o Maurinho que está dormindo sossegado, né? Cedo ainda dormindo. Nossa, não aconteceu nada. Os dois meninos tão bonitinhos aqui, eu pensei. A sensação que sentia ontem, eu não tenho mais. Nossa, e agora eu entendi que meu avô, minha avó estava entendendo e eu estava sabendo tudo o que passava comigo. Então, eles falando, o que falou mesmo era só que você estava entendendo, né? Só você sabia de nós, né? Falando delas que já foram, sabe? E meu irmãozinho chamando, Netia, Netia. Como que avisasse que eu estou aqui. Isso que senti, acreditei no antepassado. Aí, nisso eu acreditei no antepassado. Antepassado existe, eu digo, com convicção, com sentimento que eu passei, sabe? Antepassado existe. Vale a pena orar. Oração vale. Com oração aconteceu isso. Só de oração, mas como a moça falou que fazer tal de mitibique, me fez acordar desse jeito. Passei um bocadinho só de né? Sensação assim, diferente. Isso não acontece com todo mundo, não. Pelo que eu ouvi. Para muitas pessoas, já começa a acontecer coisa boa. Mas comigo eu achei que ia acontecer. Não acreditei, mas as moças falavam, né? Que acontece só coisa boa, viu? Né? Mas eu não preciso coisa boa. Eu não preciso coisa boa de nada. Eu comecei a rezar desse jeito. E fazer mitibico, obedeci, fui convidar papai e aconteceu isso, né? Então eu acreditei. Dessa hora, dessa noite para cá, eu acreditei. Antepassado existe. Antepassado, o pensamento dos antepassados estão sabendo. Isto, né?
com o passar do tempo, descobri que antepassado corresponde conforme o nosso pensamento, a nossa emoção, dá para comunicar com eles, sabe? Não assim à toa que acontece, né? Mas se com emoção, gente, hora que precise, hora que a gente sente amor por eles e reza, essa reza vale quando, né? Parece que na hora não tem nada, é banal, pra quê? É besteira ficar perdendo tempo com isso. Todo mundo pensa assim. E eu também pensei, mas o que tem? O que tem? Nem que seja banal, não é que aconteça nada, o que é? Perder, não é nem perda de tempo essa meia hora que a gente reza. Que isso, pra gente que foi, não custa nada. Se elas entendem melhor ainda, mas nem que não entenda, o que tem? Eu era desse pensamento, assim que eu comecei a rezar, né? Daí aconteceu isso. Ainda que, pensando agora, foi meu pai que deu esse grito, berro e fez eu passar desse jeito, não é outra pessoa. Foi esse pai que gritou e fez eu passar desse jeito e deu para entender o antepassado. Como diz os professores do Reiukai, do nossa reza. Professores, não é bem professor, nós falamos de Shibucho, né? Shibucho, japonês fala. E, né? Quem é mais adiantado nessa reza, que tem bastante convidado, né? Que já está na frente para até instruir os outros, eles são Shibucho. Então, até os Shibuchos que vinham do Japão, naquela época tinha uma senhora, Suzuki Shibucho, né? Já tinha conversado algumas vezes comigo e ela mesma também falou que era para fazer Michibiki, né? Eu nada contra, tudo bem. E foi assim, e só de falar para o papai fez isso e aconteceu comigo, entender já na cara que, né? Alguns dias, uns 3 meses, 3 semanas de reza, e fui convidar papai. E aconteceu isso, e eu pude perceber que realmente antepassado existe. Só não enxerga, mas existe. Eles atendem gente, eles entendem gente. Tive convicção, né? E assim, graças a Deus, foi entendendo. Já tudo passou, estava tudo bem. Mas no pensamento assim, estava tudo bem. Mas na minha cabeça, não é todo mundo que acontece, não. Não é todo mundo que acontece. Aí, na minha cabeça, eu falo que não é todo mundo, porque Shibucho que já sabe de tantas adeptos e adeptas que já, né, teve contato e sabe que não acontece isso. E para mim aconteceu que depois que estava tudo bem, nesse dia em diante, eu senti uma coisa estranha na minha cabeça, sabe? Aí, como que fosse um disco que tivesse aqui com fitinha ou uma linha assim, como de gravador, tá gravado todos os passados, sabe? Aí eu tô assim, como não tiver nada, como que não tivesse nada, mas na minha cabeça desenrola tudo os antepassado, o passado que a gente teve experiência, né? Tudo vai desenrolando. Isso aconteceu durante quase uma semana.
Eu falei para Shibucho também que está acontecendo isso, Shibucho, não sei, porque não estou sentindo mal nem nada, mas minha cabeça, ó, funciona assim, tá desenrolando tudo os passados, até coisa que eu tinha esquecido, né? Até coisa que eu já nem lembro mais, tá aqui gravado, Shibucho. Ai, Shibucho dá risada, essa mulher, né, tá inventando coisa. Dá uma risada desse jeito, mas como eu não sinto nada, né, de mal, só não sinto assim que o pensamento está desenrolando sempre, né? Não sei até onde desenrola, mas dá para enxergar até do tempo pequeno, tudo o que aconteceu, tudo que eu falei, né? Até do sonho que eu sonhei estava gravado, sabe? Comecei a lembrar tudo pequenininho, assim. Mentira, parece, né? Mas aconteceu comigo. Por isso que eu digo que na cabeça da gente, olha, tá tudo gravado. Nossa vida, cada um. Não é só eu, não. Na verdade, tá todo mundo gravado, mas quem acessou essa gravação, talvez seja só eu. Porque ninguém acredita. Ninguém acredita, né? Shibucho que tem tanto contato com pessoa que rezou, né? Mas ela dá risada. Isso não acontece, ela fala, né? Isso não acontece. Não, mas é verdade. Eu lembrei tudo, até a cor está gravada aqui dentro. Tudo bem, foi assim, foi indo, né? E eu acreditei, graças a Deus, e eu consegui acreditar no antepassado. Existe. Quem quiser acreditar, acredite. Mas eu digo, verdade. Eu ponho mão na brasa, verdade. Então, pessoa que morre, está existindo, não acaba. Elas entendem, principalmente quando a gente fala com ódio, lá, ódio de uma pessoa que já se foi, né? Que já se foi fazendo mal pra gente, né? Vamos supor, eu com mágoa tudo do papai, eu falo que papai me fez assim, ai que ódio, que raiva, e eu nunca esqueço disso, ai mamãe que fez assim, eu tenho ódio. Se eu viver assim, ó, lá eles queimam no fogo, se queimam no fogo, porque deles também está tudo gravado, está tudo gravado neles, eles estão com essa gravação, eles que foram, está com gravação, vivendo, corpo sumiu, mas esse invisível gravação está existindo. Então, como eu já mando essa energia, né, de emoção com raiva, aí papai fez isso, papai fez assim comigo, papai e mamãe fez isso, aquilo, e eu falo com ódio, eu penso ódio, vivo assim, ainda com os outros eu falo desse jeito, lá eles já vibrando na energia, só energia, né? O pensamento, o sentimento deles que foram só vibrando energia lá. A gente não enxerga, pensa que não tem nada, né? Pensa que não tem nada, mas essa energia deles está vibrando, né? Nisso, como eu já vim falando várias vezes aqui do papai e da mamãe, que era assim assado, que era assim assado, né? Aí, eles lá não se liberta, não consegue se libertar desse percebe já, ai, quanto que eu fiz mal para Iaeco, meu Deus, ai, quanto que eu não sabia, eu fiz aquilo, eu fiz. Eles lembram lá, eles vão ver cena, sabe? Eles sofrem olhando, vendo próprio comportamento, eles veem assim como que vai ter lá assim, agora assim na
tela, né? Eles veem. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu vi sem saber? Eu não sabia que, né? Que ia acontecer isso como aconteceu lá com eles, que tá vendo si próprio, o que fez. E, ai, meu Deus, agora não posso nem pedir desculpa, não posso nem falar que era mentira, não dá para fugir, não dá para esconder. Ai, não dá para fazer mais nada. Ele está preso nesse sentimento, né? Esse sentimento aí que eles gravaram aqui na Terra e está lá vibrando assim, já está vibrando. Ainda nisso, eu, que fui, vamos supor que foi judiada, né? De judiada, e eu mando ódio, aí eles queimam no fogo. Eles se queimam no fogo. Né? Mas, ó, eu já tantas vezes falei aqui que tem, mais para frente eu digo, eu estou dizendo agora, né? E eu falo, não falo com ódio, não. Simplesmente eu falo o que aconteceu. Pode ser que, se eu falo com amor do papai, amor da mamãe, pode ser que é mentira isso daí. Mas eu simplesmente digo, sem ódio, sem raiva, né? Sem ressentimento, sem mágoa. Eu falo que papai foi assim comigo, mamãe foi assim comigo. Aí a vibração vai com eles, sabe? A vibração. Esse que eu estou falando vai na energia assim para eles sentem libertado. Ai, graças a Deus, é assim que eu estou livre. Ai, graças a Deus, eu não podia fazer mais nada aqui. Graças a Deus, é assim que eles vão sentir lá. Né? Se, por contrário, eu vou mandar energia de raiva, de ódio, né? Tudo isso daí, de mágoa, aí eu grito e falo que eu tenho ódio, tenho raiva, nunca vou gostar da mãe, nunca gostei, falo de tudo, elas queimam no fogo, sabe? Nisso, tem volta. Isso que eu falo assim, eles queimam no fogo, não é que eles querem, não. Mesmo a vibração de sofrimento deles vibrando de novo para a gente, assim. Isso é o que acontece? Doença, muitas coisas que não é bom, acidente, né? Doença, acidente, pobreza, várias coisas, dependendo da coisa, vem vibrando para a gente, assim. Aí, às vezes, doente, né? De repente, repentina, várias coisas negativas acontecem com a gente. Se a gente manda uma energia de ódio assim, principalmente para quem é da família, que é papai, mamãe, irmãos, né? É mais chegado, então não deve fazer. Não deve fazer, eu digo, sabe? Senão volta para você mesmo, assim. O que vai, volta. O que vai, volta. Bom, eu já adiantei bastante nessa parte, né? Adiantei, só por esse momento que eu contei, né? Que eu ingressei no Ryokai, aconteceu isso. Mas não é para todas as pessoas que acontecem, que eu passei por isso. E nem precisa passar, porque eu passei e estou falando, né? Eu passei isso e estou falando, então não há necessidade de todo mundo passar por isso. Né? Basta saber, isso que é saber ou não saber. Né? Isso que é saber ou não saber. Saber. Eu gostaria que todo mundo soubesse que é assim. Antepassado existe. Antepassado sente. Não tem olho, não tem mais 5 sentidos lá. 5 sentidos de ouvir, ver, escutar, né? Falar. Não funciona, porque não tem corpo. Ser humano tem corpo, máquina humana, né? Ser humano tem máquina humana. Esse corpo é poderoso, é poderoso. Por isso que
tem que preservar, viver bem, até nos pensamentos. Isso eu aprendi quando fiz curso de Conscienciologia de Valdo Vieira. Eu admirei esse professor, depois eu vou contar a parte de curso de Valdo Vieira, sabe? Conscienciologia que eu fiz com Valdo Vieira, sabe? Ele mesmo ensina que toda essa parte ensina, mas não tão assim certinho como... Eu falei com pessoa que trabalha com ele, né? Eu fui assistir o professor Valdo Vieira, mas eu não conversei direto com ele, nem esse assunto, nem outra coisa. Só cumprimentei tudo rapidamente, mas tem outras pessoas que estão chegando, que pode qualquer pessoa que quer perguntar para ele, então tem uma pessoa que trabalhava nessa parte, fulana que pergunta isso e fala para o professor tudo, né? Então isso aconteceu. Eu falei para o professor que aconteceu isso. Aí o professor disse, isso é mega... Ele fala de projeção também, né? Ele falou assim, isso daí é mega projeção. O que é isso? Mega projeção. A gente sai do corpo e viaja lá no cosmos, sabe? Ele ensina essas coisas. Diz que a gente sai do corpo, essa mente, esse pensamento, esse sentimento sai do corpo, quer dizer que espírito sai do corpo e viaja para lá no cosmos, né? Então esse daí, ele falou assim, isso daí é mega projeção, é o que não acontece com as pessoas. Então essa senhora sentiu, não é verdade. Ele falou desse jeito. Por quê? Uma coisa até agora, milhões de anos, só Buda que aconteceu isso. O professor falou desse jeito. Não acontece. Não sei por que essa pessoa falou assim, né? Isso é mega projeção. Mega projeção e é o que não acontece com nenhum humano normal, não acontece com ninguém. Só até agora, a única pessoa é Buda que chegou até mega projeção. Ele falou desse jeito. Olha, eu já pulei, falei falei coisa que eu ia falar bem mais para frente, né? Mais para frente eu volto a falar. Mas aconteceu isso e aproveitei o gancho e eu estou falando até do professor Valdo de Conscienciologia, que falou de mega projeção. O que eu senti é mega projeção, né? O professor falou que não é. Pode ser que não é, mas eu senti, sabe? Então, o que aconteceu? Eu comecei a rezar, aconteceu isso que eu estava falando. Mas no quê? No tempo que eu estava querendo me acabar da minha vida, daquele jeito. Inclusive, percebi o quê? Percebi também que, vixe, agora eu não tenho mais escapatória, já é tarde. Já é tarde, eu pensei. Eu que, né, planejei tudo de me acabar, daquele jeito, sabe? Então, já estava na porta de acontecer, por mais que reze, ia acontecer. Nem se eu não quiser, nem se eu arrepender, eu arrependi, não podia pensar, estava errada, eu errei, não sabia que não podia programar daquele jeito. Vixe, eu pensei errado, errei. Eu planejei, depois que eu comecei a perceber que eu pensei assim, sabe? Depois de tudo que nossa, já é tarde, agora já planejei tudo, só tem que acontecer. Mas o Shibucho estava falando, Tagamissa, para mim, Tagamissa, mas essa reza, você acredita e reza bastante, isso dissipa pouquinho a pouquinho. Isto quer dizer, você imaginou e que eu confessei isso, que também falei com ela, né, que eu estava planejando isso.
Então, Chibuchô, agora vai acontecer. Eu percebi que ia acontecer. Estava na porta de acontecer. Chibuchô fala assim, Chibuchô do Japão, que andava com essa moça que convidou eu, né? Ia acontecer, mas não acontece mais, porque agora você reza, né? Você tem reza. Com essa reza, sabe? Todo esse pensamento que você acumulou, negativo, que vai por fogo, que imaginou que casa ia queimar, marido ia chorar, sogra ia chorar, né? Mas que no meu cadáver não ia chorar. Em cima do meu cadáver que não ia chorar, que eu pensei, né? Que planejei isso, diabólica, né? Incrível, não é? Eu não falei sem falar para ninguém, planejei isso. Isso eu acho que não é só comigo. Às vezes tem muitas pessoas assim, né? Não vai querer morrer à toa, não. Não é por covardia de fraqueza, não. Às vezes, porque já não tinha mais jeito de viver. Não sabia mais como viver. Talvez meu avô, minha avó, que morreu de mesmo, não de fogo, mas eles morreram, né? Assim, se acabaram sozinha, né? Então, talvez, né? Sentiu isso, algum sentimento assim que eles tinham, né? Não conseguia viver, talvez. Ou por alguma coisa banal, erro de pensamento, e pode planejar isso, né? Planejou, aconteceu, né? E eu também planejei, meu era muito grave, muito grave. Planejei isto de fogo. Mas o Chibuchô falou, não tem perigo não, reza. Vai que tudo dissipa, sabe? Mas acontece que uma coisa que ia ser enorme, com reza, aos poucos vai acabando, viu? Aos poucos vai acontecendo, viu? Não entendia nada, mas depois fiquei entendendo. Depois que comecei a rezar no longo dos tempos, assim, 1 ano, por aí, né? Comecei a rezar, não aconteceu o que eu planejei, mas eu via fogo em vários lugares. Coisa banal, mas muita coisa, a coisa muito, assim, engraçado, sabe? Os meninos meus gostavam muito de mexer fogo. Qualquer coisa é vela, acender vela, queria acender vela. Aí uma vez fui no mesinha do altar, era uma cômodazinha que tinha gaveta, sabe? Aí eu guardava fósforo em cima da gaveta, da mesinha, né? E eu vou no quarto, que negócio, tá saindo fumaça da gaveta. Aí o menino estava mexendo vela e fósforo lá, como percebeu mamãe, guardou tudo aceso lá e se esconderam, sabe? Era isso, por isso que da gaveta saía fogo assim, sabe? Ainda bem que eu cheguei lá, o menino correu e sumiu, mas guardou tudo aceso lá dentro, né? Aí acabou dando risada, né? Aí outras vezes, quando eu fecho porta, a cortina da nossa casa ficava bem atrás da porta, assim, sabe? Fecho a cortina, né? Abro e fecho a cortina da frente da sala, porta da sala, cobria a cortina que estava aberta, assim, né? Tirada assim, né? Encostado, encolhido para trás da porta. Um dia de noite eu vou fechar a porta e eu ia puxar a cortina, não é que tem um buraco enorme assim de queimado? O menino que pôs fogo, o menino que puseram fogo na cortina, brincando de pôr fogo. Que perigo, né? Se fosse de algodão ia queimar tudo, mas como é de sintético, a cortina é de sintético, então
queimou e vira bolota e, né, assim, queima outro lugar, vira bolota e cai. Só faz aquele buraco. E tá queimado, não é que tá queimado cortina desse jeito, que com perigo também, né? Aí que eu percebi, ai, nossa, acho que é isso. E a gente assusta, mas não aconteceu nada. A gente acaba dando risada, né? Só cortina que queimou, graças a Deus, não aconteceu nada. Olha, se fosse de outra cortina de algodão assim, ia levantar fogo e é fatal, né? E eu não sabia que menino tinha feito isso. Nem sei que hora que fez isso. De noite ia fechar a porta e puxei a cortina, um buraco assim na cortina, né? Queimada. Então, os meninos não dava para descuidar, mas queria mexer fogo, mas mexer fogo e pôr fogo em qualquer lugar assim, sabe? E na gaveta também dei risada, contei isso e deu risada e passou, cortina também. E várias outras coisas, sabe? Aconteceu isso. E uma vez depois de tanto tempo também, que veio de mudança para Maringá, numa primeira casa alugada que moramos, eu estou aproveitando do gancho de queimada que eu estou falando quando morei em Maringá, mudamos para Maringá e estava morando na primeira casa alugada, né? Aí, menino, eu pensando, ai, de tarde agora acho que eu vou tomar banho, deixa a criançada, já tinha 3, né? Já 3 meninos brincando. Deixa aí, então eu vou no banho. Estava fazendo isso, aquilo, e eu só com criançada, hein? Aí nisso já o menino mais velho veio correndo, mamãe, fogo, mãe, onde? No quarto, mãe. Aí eu olhei pela porta assim, não tinha nada. Cadê fogo? Não tem nada de fogo. Guarda-roupa, mãe. Ai, guarda-roupa, mãe. E os 2 outros meninos os 2 meninos correram. Um só que veio avisar e, né? Os 3 estavam brincando de fogo. Aí, guarda-roupa, queimando lá dentro as coisas que guardava, cobertor, né? Cobertor, acolchoado, tudo, né? Isso, queimando, assim, levantando fogo já. Quando virei assim, vixe, o menino, mãe, eu gritei, por que você fez isso, tal, e eu gritando, né? Ainda deu para apagar fogo, sabe? Abafei tudo e deu para abaixar. Mas por que fez isso? Não, nós estávamos brincando de acender fogo dentro da guarda-roupa. Já pensou? O menino é assim. Dentro da guarda-roupa. É o que eu planejei também. Lá para trás. Aconteceu em Maringá, depois de alguns anos. Alguns anos só, né? Aconteceu isso. Exatamente nessa guarda-roupa que eu ia trancar o menino e pôs fogo com gasolina e tudo. O menino pôs fogo lá, brincando. Aí cada vez que acontecia isso, graças a Deus, bem que Chico Tio falou, né? Que aos pouco, diz que vai acabando essa karma, né? É a karma que ia acontecer, já você planejou ia acontecer, vai acontecendo aos poucos e vai dissipando, isso vai acabando assim aos poucos. Chico Tio falou assim, né? Então está acontecendo mesmo. Aí nessa mesma casa, não é que cama de jantar de tarde, pai, né? O pai dos meninos, né? Acaba de jantar e falta um menino. Cadê Eduardo? Já está escurecendo. Onde que está Eduardo? E nós
não encontra lugar nenhum. Essa casa também tinha uma despensa no fundo da casa, sabe? Aí chama que chama, chama que chama, nada de responder. Onde que tá, meu Deus, onde que tá? Aí, lá naquela despensa, escondido no cantinho, e não sei porquê, eu tinha trazido esse litro de gasolina ainda. Com a ganância, com um monte de vaca, não sei o que é, ainda tinha dó de jogar fora essa gasolina, pensando que dava para usar para alguma coisa, e tinha trazido de mudança aí, estava nessa despensa. E o menino escondido lá no canto, né? Aliás, quando eu chamei, ele veio do meio escuro, já estava escuro, aí ele veio saindo para... O que, mamãe? O que, mamãe? Atrás, escondendo fósforo e vela, segurando. O que você tem na mão? Aí ele mostrou assim, fósforo? O que você fez aqui? Aí ele já tinha acendido vela lá no fundo. Carregou vela que eu rezo, e ele pegou e tinha acendido um. E aí perto tinha 2 litros de gasolina assim, ele cercando. E disse que tinha gato, tinha gatinho, né? Da rua mesmo, ele gostava de pegar e brincar, sabe? Aí, no gatinho, o gatinho tá no escuro, mamãe. Eu queria acender vela para gatinho, senão o gatinho tá no escuro. Ai, que susto! Eu pego vela e, né, apago, e 2 litros de gasolina tá aí perto do fogo. Não é invenção, é verdade. Aconteceu isso, sabe? Meu Deus, que susto! Ainda bem que deu tempo. Se encostou qualquer coisa naquela... Já era, né? Mas não aconteceu nada, não. Aí deu tempo de chamar ele, ele veio saindo e escondeu assim, mas eu vi o que eu sei que escondeu. Aí estava com vela, uma vela e fósforo segurando. O que você estava fazendo? Aí uma vela já estava acendida aí no canto da despensa, assim, tudo escondido lá, com bugiganga, qualquer coisa lá, né? Aí atrás tinha um gatinho pequenininho, que disse que o gatinho ia sentir escuro, então aí ele queria acender vela para, né, para ela não ficar no escuro. Mas tudo bem, mas não dispensa tanta coisa por aí, e ele acendendo vela perto dessa gasolina que ainda estava lá. Nisso eu já, na hora, já joguei lá no fundo do quintal e espalhei nas plantas e, né, acabei. Que perigo, meu Deus do céu! E eu trazendo essa gasolina ainda até aqui, né? Eu acabei. Mas graças a Deus passou. Aí também mais alguns dias o menino desapareceu. Fui ver lá na despensa, não tá. Aí encostado nessa despensa tinha a área de serviço, né? E aí procurei chamar um menino que desaparece sempre, sabe? Desde o tempo de Umarama também. Mas o Umarama aconteceu só essas 2 incidentes só, né? Depois, outra vez, Eduardo, onde eu fui procurar na despensa, já não era na despensa. Meu Deus do céu, onde que foi esse menino? Chama, que chama, que chama. Sumiu. Onde que tá? Já estava até escuro. E aí tinha uma banheira, furou na área de serviço, né? Furou, vazio, não estava usando. Não tinha onde colocar, né? Na casa alugada, aí estava encostada aí. Aí eu pensei, mas aqui dentro não deve estar. Mas deixa eu abrir para ver. Eu abri, ele lá dentro. O que é, mãe? Com vela acesa lá dentro. Podia asfixiar, né? E também deu tempo. Ele lá dentro, tranquilo, com vela acesa lá dentro. E brincando. Aí quando eu abri, ele assustou. O que é, mãe?
O menino segundo, esse incidente aí é os meninos segundo que fez isso, né? Lá de Umarama e o mais velho. E era lá do quarto que pegou, pôs fogo no, no guarda-roupa. Era 2 meninos juntos, brincando. O pequeno era mais 1 ano e só andava e não ainda nem falava, não dava para acompanhar nada, né? Então, os 2 meninos colocaram fogo dentro da guarda-roupa. Tudo isso é incidente ou não sei o que, de fogo, né? De fogo. Isso que Chico Tio falou. O que você planejou vai sair aos poucos. Não é que Chico Tio falou a verdade? Eu não sabia como é que ia dissipar, não sabia, nem fazia ideia. Nem ela não sabia, mas ela sabia que ia acontecer isso. Pouquinho a pouquinho as coisas vai acontecendo e vai acabando, viu? Isso não é nada. Só que continua rezando, tá, Farol? Foi, né? Comigo, que planejou, era para acontecer uma coisa grave, não aconteceu, e os meninos ajudou a dissipar tudo, pouquinho a pouquinho, para lá e para cá. Parece uma história de quadrinho, ou, né? Não é nem novela, né? Parece uma brincadeira, né? Mas era assim que aconteceu. Deu para eu aprender, né? Que dissipa essa oração para antepassado, o que vem a acontecer de grave de karma, né? A gente não sabe que karma que está guardando aqui dentro, né? E o karma que ia acontecer com a oração no antepassado vai dissipando assim, acontecendo por graça de Deus, né? Acontece coisa pequena assim, pequeno acidente, né? Pequena doença e vai indo. Não afeta grandemente assim, com um acidente enorme, né? Incêndio, tudo aquilo vem de karma que alguma pessoa da família carregou ou todo junto carregou, né? Por isso que acontece incêndio, um enorme acidente, né? Tudo isso. Até assassinato, né? Tudo isso acontece dessa maneira, sabe? É karma que carrega. Com essa oração, essa karma vai dissipando aos poucos, sem gente perceber muitas vezes. É que comigo sou muito insensível e o acontecimento que ia acontecer era muito grande que eu planejei, então deu para perceber, como o Chico Tio falou, tantas coisas com fogo, muitas coisas semelhantes assim que eu planejei, né? Fogo dentro da guarda-roupa, né? Cortina que ia levantar fogo, tudo isso. Até parece que, né? O que eu planejei foi acontecendo aos poucos assim. Acredite quem quiser, mas era isso daí. Posso contar depois a continuação, no outro dia, sabe? Porque já passa mais de 1 hora eu contando essas coisas. Acredite quem quiser, certo? Até amanhã.